A paz do Senhor a todos os irmãos, amigos que estão conosco nesta manhã na Escola Bíblica Dominical, no AD Belém Valinhos, o Face, na nossa igreja, Assembleia de Deus Belém, Ministério Belém Valinhos. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Vamos orar a Deus para darmos início nesta manhã de mais uma Escola Bíblica Dominical. Querido Deus, no nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, que o Senhor esteja conosco nesta manhã, pelo teu Espírito Santo, nos ensinando a tua palavra, Senhor, que a tua palavra, ela é poderosa, santa, maravilhosa, ela entra, Senhor amado, até a divisão da alma e do Espírito e faz mudança, transformações nas vidas daqueles que creem no teu nome. A tua palavra é poderosa. Pai Santo, nesta manhã, abençoa, ajuda, dá vitória, Senhor. Abençoa o nosso país, dá vitória ao nosso país, nos livra desta pandemia, nos dá, Senhor amado, saúde, dá, Senhor amado, força e graça aos governadores, prefeitos, ao presidente da República, sabedoria, Senhor, para coordenar a nossa nação, em nome de Jesus. Senhor, fica conosco, abençoa o teu povo, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Glória a Deus, louvamos a Deus por estarmos aqui. Agradecemos desde já nosso pastor presidente, pastor Antônio Constantino Vieira, e aos demais irmãos, a todos os irmãos que se conectam conosco, os irmãos que estão nos vendo e verão. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, seja um domingo abençoado. Queria também lembrar a todos, queria felicitar a todos os pastores, hoje, segundo domingo, comemorado o Dia dos Pastores. Deus abençoe, Deus dá a graça, ajude, dê muita unção, muito poder na vida de cada pastor. Deus abençoe, fique com Deus, abençoe a todos os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Muito bem, hoje nós estamos estudando a Igreja Eleita, nesse segundo trimestre, e hoje a lição número 11, Atributos da Unidade da Fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Esses são o assunto que nós vamos tratar nesta manhã, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós convidamos a nossa irmã Cristiane Pedral para louvar a Deus junto conosco, convidar a todos, é o hino 290 da nossa harpa cristã. Teu Espírito vem derramar. Senhor, nós esperamos que escute as orações. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Glória a Deus. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Glória a Jesus. Derrama o teu Espírito, Deixa Senhor. o fogo do Espírito sim nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Tu és bom, Jesus. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Aleluia. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Glória a Teu Deus. Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Glória a Jesus. Aleluia.
Dá-nos mais da tua graça e enche-nos do teu poder, do teu templo, ó Deus, se faça tua paz se perceber, teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Aleluia. Crente que a ti clama, vem confirma a petição. Graças a Deus, aleluia. Dá-nos dons do teu Espírito. É isso mesmo, Jesus, abençoa o teu ó povo. Senhor, para que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da Glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe nossa irmã Cristiane, que gentilmente gravou para nós o hino tão lindo. Muito bem, a leitura do nosso textuário nesta manhã está em Efésios, capítulo 4, verso 1, na versão Almeida Revista e Corrigida. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como que fostes chamados. Na versão Nova Almeida, por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão, a longanimidade. A verdade prática é muito prática. Evidenciem no cotidiano, seja evidente, seja praticado a cada dia a humildade, a mansidão e a longanimidade, é o que diz a nossa verdade prática. Essa unidade que a igreja precisa, ela depende dessas três qualidades, né? Essas três características do cristão, que tem que ser cultivada e também ser praticada todos os dias, né? No cotidiano, seja hoje, amanhã, depois, todos os dias. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe, temos dois textos, Efésios 4, 1 a 4 e Colossenses 1, 9 a 12, na versão nossa tradicional, Almeida Revista e Corrigida. Rogo, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Em Colossenses, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Na versão Nova Almeida atualizada, os irmãos vão encontrar, principalmente agora aqui em Colossenses, no versículo 11, onde estava na versão ARC, corroborados, como nós estudamos na semana passada. Então aqui diz, assim vocês serão fortalecidos. Lembrando que corroborados, ele tem o significado de fortalecer. Então, já na versão Nova Almeida diz, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, né? Onde está gozo, vem alegria.
dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Por isso que sempre é bom o estudante da Bíblia ter mais de uma versão para poder comparar, olhar, né? E a tradução Nova Almeida está numa tradução de um português mais moderno, né? Garantindo a eficácia da palavra, mas um português mais moderno, mais contemporâneo, para facilitar o nosso entendimento. Muito bem. A introdução, nós devemos lembrar que para poder manter essa unidade, nós temos que ter esse tripé, né? A longanimidade, a humildade e a mansidão, que ela vai sustentar essa unidade, né? A unidade da fé. Essa unidade vai ser sustentada quando nós todos fazemos como se fosse um pacto para poder servir a Deus e trabalhar, não importando nenhuma diferença de raça, de cor, né, de nada, que nós possamos estar unidos, né, nesta fé maravilhosa. Então, para isso, nós vamos estudar um pouco de cada um desses itens nesta manhã, para aprendermos a ser melhores, né, ser mais unidos, participar mais da unidade, né? Nós estamos separados agora, ou isolados agora por causa da pandemia, mas isso não significa que nós estamos unidos no Senhor, na fé, na mesma graça, mesma salvação, no mesmo Deus, no mesmo Espírito. Então, é importante a unidade da igreja estar toda garantida, e ela só pode ser garantida com esses 3 aspectos que nós vamos estudar nesta manhã. No primeiro tópico da nossa lição diz: para haver unidade é preciso humildade. Para haver unidade é preciso humildade. E no ponto 1 diz: o modo digno de viver do cristão. Muito bem. O que é vocação? Né? Jesus chamou os seus discípulos, vocacionando a cada um deles. Jesus está chamando e chamou, né? Chamou tanto pescadores, como André, João, também como chamou Mateus, coletor de impostos. E a cada um deles, segundo a sua capacidade, segundo aquilo que Deus tinha os dado, chamou-os para e vocacionou-os para fazer um trabalho. Mas o que é vocação? Vocação vem do latim vocare, que significa chamar. Então, é um chamamento para alguma coisa. É uma inclinação, é uma tendência, uma habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Tem pessoas que desde cedo já têm uma vocação. Eu quero ser médico, advogado, enfermeira, administrador é mais difícil, mas você ouve sempre profissões, né? Juiz, a pessoa quer ser aviador, ele quer ser motorista, né? As crianças têm sempre uma ideia, né? E hoje em dia tem testes vocacionais para saber em qual melhor profissão a pessoa pode se enquadrar, feita por psicólogos normalmente por testes, né? Então é uma competência que estimula as pessoas à prática de atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir determinado caminho. Então quando a pessoa tem uma direção muito clara na sua vida, ele tem desejo de ser, ele é determinado a seguir aquele caminho. Foi por isso que Jesus chamou os discípulos, né? E quando a gente é chamado por Jesus, como diz lá em Mateus 16, 24, então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem que haver um líder para que haja um liderado. Então, Cristo é o nosso líder maior, não é? Cristo é o nosso líder. Então, nós temos que segui-lo, servi-lo, adorá-lo, glorificá-lo. E quando nós servimos a Jesus, estamos seguindo a Jesus, significa que vamos seguir os seus passos, né? Vamos seguir a sua forma, a maneira, como. Porque depois que nós cremos em Jesus, nós somos nova criatura. E dado que somos nova criatura, aí entra o ponto de negar a si mesmo. Eu me nego a fazer coisas que eu fazia no passado, antes de conhecer a Cristo. Por quê?
porque a sua palavra nos ensina que não devemos fazer. A nossa base é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Então, dado que a palavra de Deus diz isso, diz aquilo, ela vai nos ensinando, nos doutrinando, vai nos formando. Por isso que fala que é criada uma nova criatura, uma nova geração, regenerados, né? Santificados. Quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, nós temos agora um novo caminho. Inclusive, antes de nós sermos chamados de cristãos, eles falavam aqueles que seguem o caminho. Interessante isso, né? Se olhar em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar, está escrito assim, ó, aqueles que seguem o caminho. Paulo ia atrás do que seguia o caminho. Quem era o caminho? Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, são chamados de cristãos mais para frente, mas antes era só o caminho. Então, nós seguimos o caminho. Quem? Cristo. Então, há necessidade de uma nova, um modo digno de viver. Por quê? Modo digno. Porque eu vou viver agora de acordo com os ensinos do Senhor Jesus Cristo, uma maneira digna. E quando eu vivo da maneira como Cristo nos ensinou, eu vou ser um bom cidadão, eu vou ser um bom pagador, eu vou ser respeitoso, eu vou ser cuidadoso. Por quê? Porque Cristo era assim. Então nós vamos aprender com ele, ter uma vida digna diante de Deus, diante dele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por que nós nos negamos? Porque o corpo, ou a carne, como a Bíblia fala, a tendência dele é fazer coisas que não deve. Então nós vamos crucificando-o, nós vamos trabalhando o nosso corpo com a nossa mente para dominá-lo. Porque Paulo fala, eu domino o meu corpo, não é? Eu crucifico o meu corpo, ou seja, eu domino o meu corpo. Eu tenho que tomar o cuidado para poder ter uma vida digna diante do Senhor nosso Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, porque grande é ele para nos dar essa vitória, negando a si mesmo e servindo ao Senhor com alegria. O ponto 2 vai falar a humildade, mas na verdade, o que é humildade? Vamos pensar um pouco sobre essa palavra tão forte, né? Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, prepotência ou soberba. Olha como isso é, o que é ser humilde, onde ninguém é pior ou melhor que os outros. Estamos todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. A humildade é um sentimento de extrema importância que faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações, com modéstia e ausência de orgulho. Toda pessoa que senta para aprender é uma pessoa humilde. O pastor José Wellington Bezerra da Costa sempre diz que ele se assenta nos bancos para ouvir alguém ministrar a escola bíblica dominical. O que é isso? É um ato de humildade. Por quê? Porque ele está sempre aprendendo. Ele se sente que os outros, ele não é maior que os outros. Ele faz parte de uma comunidade onde nós pertencemos, né? Todos são dignos. Ninguém é melhor ou pior que ninguém. Maravilha quando a pessoa tem esse tipo de conceito na sua mente. Ele sabe que ele não sabe tudo, que ele precisa aprender, que ele necessita de alguém, que alguém sabe mais que ele pode ser muito bom numa situação, mas o outro é muito melhor, ou ele sabe alguma coisa, mas outro sabe outra coisa, e por isso que nós vamos unindo e vamos nos complementando. A igreja é isso. Você se complementa um no outro e nós vamos crescer em unidade. Então, uma grande frase aqui de Humberto Queiroz diz assim: o mundo precisa de pessoas humildes e não de arrogantes e prepotentes. Precisa de pessoas humildes. E uma coisa que não se pode confundir, humildade não é ser pobre, é ser digno. Pobreza não tem nada a ver com humildade. Pobreza é uma situação social. Muitas pessoas pobres também não são humildes, né? Muitas vezes a pessoa usa
o termo como sinônimo de pobreza, mas humildade não é pobreza. Não é pobreza, é outra coisa, condição social. Então tem que tomar cuidado para que achar, não, ele é humilde. Não, humilde vai ser justamente no trato quando ele for, né? Na maneira como ele é, se ele não é prepotente, se ele não é arrogante, né? Se ele não é soberbo, aí ele é humilde. É o que Jesus Cristo nos ensina quando ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Os discípulos ficam perdidos. Os discípulos ficam assim, com uma, meu Deus, o que está acontecendo? O mestre vem lavar o meu pé? Por quê? Porque esse era um trabalho de escravo. O escravo que fazia esse tipo de coisa, que ia lá lavar o pé daquela pessoa que estava chegando, do visitante, que veio de viagem, né? Fazia o que a gente chamava de escalda-pés. Uma água morna ali, ela alivia a canseira, né? E ele lavava os pés, porque andavam, logicamente, a maioria do tempo a pé, e também suja, né? Muita poeira, sapatos abertos como sandálias, esse tipo de coisa. Então era um ato era uma pessoa humilde que fazia isso, ou seja, o servo fazia aquilo. E Pedro não entende nada e fala, Senhor, não vai lavar meu pé. Aí Jesus fala assim, ó, se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. Aí ele fala, então me lava a cabeça, me lava... Não, calma, Pedro, você está limpo. Só precisa lavar os pés. Então, irmãos, na verdade, Jesus mostrou o seguinte, eu sou mestre, eu posso ser humilde, eu sou humilde. Olha o que diz Filipenses, Paulo escrevendo, Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha que interessante a definição da palavra humildade que Paulo usa, considerando os outros superiores a si mesmo. Olha aqui, como diz lá, onde ninguém é pior ou melhor que os outros, mas no mesmo nível de dignidade. Era isso que Paulo estava falando. Quando eu considero o outro superior a mim, eu o respeito, né? Quando chega uma pessoa importante na sua casa, quando chega um pastor na sua casa, você não honra, você não respeita, porque você entende que ele é superior a você. E o pastor te honra e te respeita porque ele sente que você é maior que ele, você é igreja. Ele está cuidando da igreja. Então significa que quando um considera o outro maior, nós vamos ficar cada vez mais próximos, mais unidos, mais em unidade. Então nós devemos sempre saber que humildade tem a ver com tratar os outros de uma forma gentil, de uma forma respeitosa, né? De uma forma gostosa, né? A gente saber assumir as nossas responsabilidades. Então, Cristo mostra aos discípulos que todos devem fazer a mesma forma, né? Ser humildes. Você não é grande. Não, nós não somos grandes. Grande é o Senhor Deus, né? Nós somos só servos e Ele é Senhor. Que possamos ser humildes, considerar sempre os outros superiores a nós, né? Para que a gente veja sempre o interesse da unidade, ou seja, o interesse da igreja, o interesse do coletivo. É o que deve fazer as pessoas que trabalham no serviço público. É a mesma forma, é sempre ver, trabalhar, fazer para o coletivo, não é para uma pessoa individual, mas para o coletivo, ou seja, para o município, estado, país, nação, não é assim que deve ser. Ser humilde é uma característica maravilhosa, né? Lembrando, humildade não é ser pobre, é ser digno. E o mundo precisa de pessoas humildes, não de arrogantes e prepotentes. Muito bem. No tópico seguinte, o tópico 3, vai falar para nós a verdadeira humildade. Quando nós falamos em humildade, a verdadeira humildade, olhando para o quadro, nós vamos entender que quando eu sou humilde, eu falo, você é maior que eu, e você diz, não, você é maior, ou seja, nós começamos a ter começamos a criar um ambiente gostoso. Ele cria o que isso aí? Cria uma coisa chamada empatia. A empatia é sempre me colocar no lugar do outro. Então eu choro com você, eu me alegro com você, eu intercedo por você, eu oro por você, você chora comigo, você se alegra comigo. A sua vitória é minha vitória.
né? A sua dificuldade é minha dificuldade, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou pedir. Isso é empatia. E quando há empatia no meio de nós, gera uma coisa chamada unidade. Porque as pessoas querem ficar juntas. As pessoas querem ficar juntas daqueles que, o quê? O consideram. Então a humildade leva à unidade, né? A humildade gera essa unidade maravilhosa. Por quê? Porque ela tira um monte de coisas. Tira a cor da frente, diferença de cor, diferença de condição social, diferença de condição... a gente pode falar de todas as coisas, por exemplo, intelectual, de pessoas que não podem ir à escola, de pessoas que não podem ter um bom estudo. Nós tínhamos entre nós doutores. Não estou dizendo, porque a gente costuma chamar médico de doutor, advogado de doutor. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo pessoa que tenha doutorado, que é considerado realmente um doutor naquele assunto. Cantava conosco, se alegrava conosco, né? Glorificava a Deus conosco. Por quê? Porque tem uma coisa chamada humildade. Não considerava-se maior, né? Considerava-se igual, considerava o outro superior. Então, quando a gente tem esse sentimento, gera essa empatia que gera uma unidade maravilhosa, porque a gente tira todas as arestas. Nós vamos chegando mais próximo, cada vez mais, porque a humildade faz tirar todas essas coisas. Em João 17, 20 a 23, quando Jesus está orando, a oração sacerdotal, ele diz: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Olha como Jesus ora e já ora por nós lá, tão longe. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Como se ele dissesse, não sou eu que vou falar, mas eles que são comissionados, são chamados para essa vocação, eles vão fazer agora o trabalho daqui para frente, a fim de que todos sejam um. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade é tão importante que quando a igreja está na unidade, o mundo crê que o Senhor Jesus foi enviado. Porque tem alguma coisa diferente. O que acontece naquele lugar que aquele povo se une, que aquele povo está junto, que aquele povo comemora junto? Nós vemos várias situações, pessoas de diferentes cores, as pessoas de diferentes qualidades social, estão juntas no mesmo local, louvando a Deus. O que é isso? É o Espírito Santo que nos une. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós o somos. Para nós sermos um. Eu neles e tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, quando estamos no Senhor, vamos ser aperfeiçoados. Sempre vamos ter que ser melhorados. Tem uma frase errada que o mundo diz, que é: se melhorar, estraga. Essa é uma frase completamente infundada. Se melhorar, melhora. Tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Todo dia. Por isso que a Bíblia fala que sejam aperfeiçoados. Por que aperfeiçoados? Porque já foram aperfeiçoados. Nós somos perfeitos. Fomos criados em Deus, agora nova criatura, mas vamos cada vez melhorando. Sempre melhorando, como canta as nossas crianças. Então, irmãos, que nós possamos... A verdadeira humildade é essa. Ela gera a empatia. Ela cria a empatia e cria a unidade. Quando nós nos preocupamos uns com os outros, que não somos melhor, não somos maior, mas que os outros são melhores, que os outros são maiores. Seremos felizes e viveremos muito bem para a glória do nome de Jesus. Maravilha! Nós podemos ver a unidade acontecer quando essa humildade verdadeira está no nosso coração. Glória a Deus! No tópico 2,
nós vamos falar da mansidão. Para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão. Na nossa lição está um fruto do Espírito. Eu coloquei entre parênteses aqui, na verdade, aspecto virtude, porque não temos vários frutos. Quando você coloca um, parece que temos vários. Não. Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem várias virtudes ou vários aspectos. No próprio texto da comentário da lição vai falar esse aspecto. Então eu preferi colocar aqui para ficar claro. Na verdade é um aspecto. A mansidão é um aspecto, uma virtude do fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Mas o que é mansidão? Brandura de gênio ou de índole. Brandura da maneira de expressar-se, doçura, meiguice, suavidade. Ausência de agitação, de pressa, de inquietação, de ferocidade, serenidade, tranquilidade, brandura. Isso tudo é mansidão. Lembra quando a Bíblia fala para a gente aquietar o coração, né? Porque quando a gente está inquieto, as emoções estão muito afloradas, a gente pode tomar decisões errôneas. Por que isso tudo acontece? Porque nós temos vários, na verdade, temperamentos que ocorrem em cada pessoa. As pessoas têm temperamentos diferentes. Então, a psicologia vem trazer para nós sobre os temperamentos. Os 4 principais são sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então, na figura que você está vendo, o que está fora do círculo são qualidades. E o que está dentro do círculo são os defeitos. Então é importante saber que, e também tem umas sugestões também de profissões, né? Que normalmente pessoas têm essas profissões dado o seu temperamento. E temperamento, como diz o pastor Fuentes, ele diz que é o tempero, na verdade. Mas é importante a gente olhar que ninguém é 100% um só temperamento. Ele é temperado. Então, a pessoa pode ser 60% sanguíneo, 40% colérico, ou pode ser 40% sanguíneo, 25% colérico, 20% fleumático, 15% melancólico. Normalmente isso é conseguido com entrevistas com psicólogos que vão falar contigo para poder, em certas situações, para tentar mapear o seu temperamento. Agora, os temperamentos, eles precisam ser controlados pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito vem morar em nós. Falou, vou fazer morada em vocês. O Espírito Santo vai estar com vocês o tempo todo. Todo o tempo, porque ele vai controlando, não é? Porque, por exemplo, diz que colérico poderia ser um produtor, um construtor, um líder, não é? Aí você vai ver um fleumático, normalmente é um diplomata, um administrador, professor. Um melancólico, artistas, músicos, inventores, filósofos, mestres. Um sanguíneo, atores, vendedores, oradores. Não é? Agora, se você pegar o colérico, ele tem uma qualidade chamada, por exemplo, independente. Ele é decidido, ele é líder, audacioso, prático. Mas você vai ver também os seus defeitos, ele pode ser prepotente, impaciente, vaidoso, insensível. Olha como uma coisa, né, tem que ser controlada. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, nos ajude, controla, me ajuda a ter um controle, não é? No nosso temperamento. Por isso que não é só 100% colérico. Você e eu, sempre nós somos o quê? Um temperado com algumas partes de cada um dos temperamentos. Sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Então, dependendo de cada um desses aí, a mansidão, ela aparece mais fortemente ou menos. Então, por isso que o comportamento, fruto do Espírito, gera em nós esse aspecto, essa virtude da mansidão. Se você pegar o sanguíneo, uma das suas qualidades é ser simpático, afável, entusiasta, comunicativo, não é? Mas ele pode ser também indisciplinado, impulsivo,
Ele pode ser indisciplinado, ele pode ser impulsivo, barulhento. Então você vê que cada um deles tem as suas qualidades, os seus defeitos, faz parte, né, da vida da pessoa humana. Nós somos humanos, criados por Deus, humanos. E aí, então, o temperamento nosso precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Pedir ao Senhor que nos controle. E Ele dando para nós, gerando em nós o fruto do Espírito, uma das coisas que Ele gera em nós é a mansidão. Então, que Deus nos ajude, precisamos pedir ao Senhor que esse tempero que cada um de nós tem, um pouquinho de cada um, não é? Seja ali recheado com o fruto do Espírito Santo, para que nós possamos ser mais mansos, né? Nós temos um pouco mais de brandura, menos agitação, né? Mais tranquilidade, cuidado no expressar cada um desses aí. Então, que Deus nos ajude a ser bem temperado por cada um dos temperamentos e o Espírito Santo nos ajude a melhorar, a ser manso, né? A ser ali abençoado pelo Senhor com essa mansidão tão gloriosa que Ele nos dá. O segundo tópico vai dizer para nós mansidão, de novo ele fala um fruto, o 2.1, aspecto virtude, né? Mansidão. Continua falando da brandura ou gênio ou do índole, não é? Então é o fruto do Espírito. Quis colocar aqui esse segundo slide para mostrar que é o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 a 24. É amor, alegria, paz, unanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando Jesus fala para nós, em 11:29 de Mateus, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Manso e humilde de coração. Jesus demonstrou essa qualidade maravilhosa, né, para poder nos ensinar, para poder nos ajudar, para poder nos dar vitória. Precisamos ter essa humildade, precisamos ter essa mansidão no nosso coração. É o fruto do Espírito. Por isso que não é um fruto, mas o fruto do Espírito Santo. No 2.2, vai falar para nós de grandes exemplos de mansidão. Moisés e Jesus Cristo, grandes exemplos de mansidão. Então, se nós olharmos para Números 12:3, na Nova Almeida, vai dizer: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então você vê um Moisés criado 40 anos no Egito, como príncipe. Você pensa bem o que a quantidade de conhecimento, diz que ele foi criado em toda a ciência do Egito, aprendeu astronomia, geometria, matemática, filosofia, esses eram ensinados, medicina, eles ensinavam todas as ciências que havia no Egito, eles eram passados a compreendê-la, logicamente a escrita, né, a maneira, a interpretação e tudo isso. Vamos ver que o Egito até hoje é um local onde todos vão lá para estudar, e tem arqueólogos o tempo todo estudando lá a quantidade de imensas construções que deixaram para o futuro, né? Esse futuro que até hoje está lá de pé, várias pirâmides, aquela coisa toda. Então eles eram aptos a fazer transportes de pedras gigantescas pelo Nilo, cortar as pedras, levar, fazer, criar, né? Eram engenheiros muito sábios. Então, ele foi criado, imagina, num palácio, né, tirado ali do rio pela princesa, ali que viu aquela criança dentro de um cesto, e agora ela adota essa criança. Ela adota a criança, mas a mãe cuida a própria mãe cuida amamentando. Provavelmente, até os 3 anos de idade, Moisés ficou com a mãe, aprendendo ali e sendo amamentado e cuidado, para depois ficar diretamente ali no palácio. Então ele teve imagina toda a regalia de um palácio. Imagina um dos filhos dos príncipes ali de Londres, né, da Inglaterra.
qual que é o cuidado, a maneira, o estudo, tudo mais. Imagina o ápice, né? 40 anos. Depois disso, dado o evento dele apartar a briga e ter aquela fatídica morte daquele egípcio, ele foge e fica 40 anos no deserto. Fazendo o quê? Cuidando de ovelha. Dos outros. Olha, era príncipe e agora ele é um pastor de ovelha dos outros. Seu sogro Jetro. Ele fica 40 anos lá. E toda vez que a pessoa muda, o que é importante é que cada vez que a gente muda ou muda de profissão, no caso dele, muda da situação, a pessoa aprender com a nova situação. Foi o que ele aprendeu, a dificuldade, como cuidar de ovelhas no meio do deserto, né? Quando fala deserto, imagina o deserto do Saara, só areia, mas lugares inóspitos, dificuldade para achar pastagem, dificuldades para achar água, né? É um local onde ele tinha muito trabalho para cuidar, não ser atacado por lobos ou outros animais que poderiam comer as suas ovelhas do seu sogro. Então, todo o trabalho que ele teve de cuidado, aprender. Depois ele vive mais 40 anos como líder. Ele saiu de uma condição de príncipe, passa por uma condição de pastor e chega à condição de líder. Ou seja, os primeiros seus 80 anos ele aprendeu tanto, como disse Paulo, eu sei viver na abundância e também na escassez. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu sei tanto viver na abundância como na escassez. É o que Paulo nos ensina. É o que aconteceu com Moisés. Tanta abundância nos primeiros 40 anos, tanta dificuldade nos outros 40, e agora uma dificuldade imensa, que foi levar o povo, né, sair do Egito e passar 40 anos com eles no deserto, com tantas provações que os irmãos sabem, as dificuldades que passou ali. E ele foi considerado um homem muito manso. Um exemplo de mansidão. Então aproveite aonde você está, aproveite a profissão que você está, se mudou, aproveita a nova situação, aproveita a pandemia para nós aprendermos, crescermos, né, e sairmos melhores do outro lado. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele pôde participar de várias situações diferentes e ser um homem manso. Em Marcos, capítulo 15, verso 4 e 5, então, Pilatos tornou a perguntar, você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Isso é humildade. Isso é mansidão. Né? Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Falou, você é rei dos judeus? Ele falou, você está falando que eu sou rei dos judeus. Jesus era rei dos judeus, nascido da linhagem de Davi, filho de Deus. Mas você está dizendo. E agora ele fala, até todo mundo te acusando. Jesus tinha o direito de se defender. Não, ele fica calado, onde gera uma admiração em Pilatos, que estava acostumado a pessoas que queriam se livrar de qualquer forma da pena. Então Jesus Cristo vivia na eternidade, nós não sabemos quanto tempo ficou o Senhor lá antes de criar o homem, a gente não sabe, até Jesus Cristo vir a este mundo, sair do Cronos, do tempo de Deus, encarnar em Maria e passar 9 meses de gestação, 33 anos, talvez 6 meses, ninguém sabe exatamente o tempo. Jesus passar esses 33 anos na terra, ensinando, falando nesse corpo frágil, nesse corpo que ele sentiu sono, fome, sede. Jesus foi maravilhoso, ficou 33 anos, passa pelo Calvário, morre, porque ali no julgamento de Pilatos, ele lava as mãos e entrega, e ele é morto ali naquela cruz cruenta, na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia ressuscita o Cristo, Todo-Poderoso. Então, Jesus na eternidade de novo, corpo glorioso, pode estar em qualquer lugar, entra sem bater na porta, aleluia, entra sem bater na porta. Eles estavam cercados ali, fechados, naquele cenáculo, ali todas as portas fechadas, Jesus entra e diz, paz seja convosco. Mas por onde ele passou? Ele não precisa.
Ele pode, aleluia, ele só não entra e só não interrompe a porta do coração do homem, do seu entendimento. Ele bate, porque ele quer adentrar. Isso sim, mas porém em qualquer espaço o Senhor Jesus pode. No cofre mais seguro do mundo, como na casa mais simples, Jesus entra e não necessita bater na porta, porque ele pode passar por qualquer circunstância, estar em qualquer lugar, ao mesmo tempo, em todo tempo, bendito seja o nome dele para sempre. Então, Cristo eterno, o nosso eterno, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, um exemplo de mansidão. Então, que nós possamos aprender com Cristo, que viveu tão pouquíssimo tempo aqui na terra. Por 3 anos e alguns meses ensinou os discípulos. Olha como é forte, olha como é que é gloriosa a sua mensagem, que por 3 anos ele ensinou. E ela ficou para a eternidade, bendito seja o nome do Senhor. As minhas palavras não hão de passar. Glória seja dada ao nome de Jesus. As minhas palavras não hão de passar. Que possamos aprender com Moisés e com o Senhor Jesus, exemplos de mansidão. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No tópico 3 vai falar a verdadeira mansidão, né? Alegre-se Romanos 12, de 12 a 14, diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoe. Ajudar o próximo faz bem. É tempo de ajudar, é tempo de fazer, né? É tempo sempre de fazer algo a mais por alguém. Sempre alguém necessitado. E nem sempre é de uma coisa física, nem sempre é de um alimento, nem sempre é de um abrigo, né? Talvez seja de uma palavra, um ombro amigo, um ombro para chorar, para orar junto, para interceder, não é? Seja essa pessoa que ajuda o próximo. Tanto nós, primeiro, aqueles que são na mesma fé, como para os demais. O próximo não é só os da nossa igreja ou crentes, mas todos aqueles que estão próximos de nós, né? O que nos ensina a palavra de Deus? Verdadeira mansidão é: não paguem, Romanos 12, 17 a 19. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, quando você fica indignado com alguma situação, como nós estamos vendo agora, na pandemia, muita mentira, muitas inverdades, pessoas falando inverdades, né? Até atestado de óbito estão fraudando. Parece o fim do mundo. Atestado de óbito fraudado. É uma coisa de impressionar qualquer um. Então, o que a Bíblia fala? A gente vai ficar indignado. Mas não é fazer a justiça com as próprias mãos. Vamos orar. Deus vai fazer a justiça. O Senhor vai mostrar. O Senhor vai revelar. Nada fica oculto. O Senhor vai demonstrar quem fala a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, nós nunca devemos pagar o mal por mal. Porque há uma tendência natural do ser humano. De alguém fazer mal por nós e a pessoa retribuir com mal. Mas é aí que a Bíblia, a palavra de Deus, a nova criatura, a regeneração, muda a nossa vida e Paulo nos ensina: não paguem a ninguém mal por mal. E o preço da felicidade é pagar o mal com o bem. Aleluia! O preço da felicidade é pagar o mal com o bem. Você fala bom dia para a pessoa nem olha para você.
Ah, não vou falar mais bom dia para ele. Não, continue falando. Continue dando bom dia. Deus abençoe o seu dia. Bom dia. Bom dia. A sua bondade, né? O seu bem que você vai fazer vai mudar aquela pessoa. Porque você vê que você está sendo diferente. Você é uma pessoa diferente. É o preço da felicidade. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, que Paulo, quando fala para nós em Atos dos Apóstolos, ele diz, como disse o Senhor, melhor coisa é dar do que receber. Se o senhor não procurar nos evangelhos, essa palavra específica não está em lugar nenhum. Né? Paulo foi revelado. Lembra que nós falamos de profecia? Paulo tinha esse dom profético para poder revelar as bênçãos, revelar aquilo que o Senhor quis revelar a ele. Bendito seja o nome do Senhor. Esclarecer. Então, quando você dá, é muito melhor que receber. Você fala, eu posso dar. Deus me deu essa graça, eu tenho condição de fazer. Eu tenho condição de levar, eu tenho condição de dar. É uma felicidade gloriosa. Fazer o bem, ajudar o próximo, faz bem. O preço da felicidade é pagar o mal com o bem. Então, sempre faça o bem. A mansidão. Quando nós somos mansos, nós não vamos revidar aquele que fez mal para nós. Não que muitas vezes a gente não tenha vontade de fazer, porque somos humanos. Nós temos sangue nas veias. E dependendo do temperamento, isso pode aflorar mais facilmente. Mas controlado pelo Espírito Santo, a mansidão vai falar para nós. Respira, aguarda, não faça o mal, faça o bem. Bendito seja o nome do Senhor. Esta mansidão que o Senhor nos dá é para nós fazermos o bem, sem ver quem é, sem ver nada. Fazer o bem e não esperar nada em troca, porque quem dá as coisas em troca é Deus. Se você faz o bem, Deus está vendo e vai te recompensar. Bendito seja o nome do Senhor. Então a verdadeira mansidão vai nos ajudar a ajudar o próximo, a fazer o bem, não fazer o mal. Sempre fazer o bem diante de todos. Se depender de você, vive em paz com todo mundo. Faça isso. Deus vai te dar vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. No quarto tópico diz mansidão pressupõe conciliação. 2 Coríntios 5,18 diz, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu um ministério da reconciliação. Que coisa linda! Ministério da reconciliação é para unir, reconciliar. Por isso que está aí a figura para juntar, né? O quebra-cabeça. Mateus 5, 23 a 25, Jesus nos ensinando, ele diz, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele no caminho, para que o adversário não te entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Então o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando é, olha, se o seu irmão tem alguma coisa contra você, porque há sempre essa questão de quem toma a iniciativa. Quem toma a iniciativa para pedir perdão? Quem toma a iniciativa para a reconciliação? Então Jesus está ensinando, tem um irmão que é contra você, tem alguma coisa contra você, vá primeiro reconciliar-se com ele. Mas, tradicionalmente a gente pensa assim, não, mas se ele que tem uma coisa contra mim, ele que vem falar comigo, ele que vem se reconciliar comigo, eu estou aqui, estou esperando. Não, o que Jesus está falando é, olha, a mansidão pressupõe conciliação. Ou seja, procure se conciliar, procura
enquanto você está no caminho, ou seja, enquanto está servindo ao Senhor. Procure entrar em acordo. O Senhor vai dar força para perdoar e coragem para pedir perdão. A mão tem que estar estendida. Vamos conciliar? Vamos nos acertar? Você me perdoa? Me perdoe em nome de Jesus. Então, força para perdoar e coragem para pedir perdão. Que Deus nos dê essa graça, essa mansidão gloriosa do Espírito, ela venha dar força para nós. Esse ministério de reconciliar. É reconciliar uns com os outros. Não deixar a coisa avançar, mas reconciliar. Pedir perdão, liberar perdão. Força para perdoar e coragem para pedir perdão. Bendito seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao seu nome. No tópico 3 está escrito: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longanimidade, ou um fruto do Espírito. Novamente eu coloquei aqui aspecto virtude, não é? Porque a longanimidade ela é um aspecto do fruto do Espírito. O que é longanimidade? É alguém que possui característica ou qualidade de grandeza de ânimo. Um ânimo grande. Uma pessoa que encara com coragem as diversidades. A favor de alguém. Esse termo está relacionado ao ser bondoso ou generoso. A paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos. No Salmo 86, verso 15, está escrito assim: mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. No original hebraico, a longanimidade significa tardio em irar-se. Ele é longânimo. Né? E lá na segunda carta de Pedro 3:9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Alguém diz assim: se eu fosse Deus, eu já destruía tudo, acabava com tudo, porque os homens são muito ruins, têm índole má, faz coisas erradas, olha aquela situação, é acabar como acabou Sodoma e Gomorra, não é? Então, Deus é tardio em irar-se. Estamos na época da graça. Deus vai tomar providência de tudo. Deus não esquece nada. Deus vai fazer justiça. Fique em paz. Ele é grande, ele é longânimo, né? Ele não retarda a sua promessa. Não é que nós queremos ir logo para o céu. Nós queremos ser arrebatados. Nós queremos ir participar das bênçãos gloriosas. Então ele não retarda a promessa. A data está certa, o dia está certo, a hora está certa. Na hora certa, ele vai mandar o seu filho buscar a igreja. Mas ele é paciente, longânimo com vocês, não querendo que ninguém pereça. Então que nós, irmãos, sabemos que o quê? O que dá o que consegue fazer com que isso seja forte, ser longânimo, ser manso, né? Ser humilde. O amor é a base e a essência O amor é a base, a essência e a finalidade da existência. Se nós procurarmos em 1 Coríntios 13 e 4, na Nova Almeida, vai falar o amor é paciente. Na nossa versão RC diz que o amor é sofredor. Eu prefiro essa tradução, o amor é paciente. Também na King James também está, o amor é paciente. Então, com o amor que vem do fruto do Espírito, que também é uma virtude, é um aspecto do fruto, o amor faz com que a gente também seja o quê? Longânimo. Tem pessoas que demoram 20 anos para aceitar Jesus, depois não tem paciência para aguardar que o filho ou a mulher ainda não aceitou Jesus. Tenha paciência, ame, dê o seu exemplo, faça o bem, Deus vai te dar vitória. O amor é paciente e ele vai fazer uma bênção gloriosa na sua família, sua vida, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Então, a longanimidade é grandeza de ânimo, uma pessoa que encara com coragem a adversidade. Nós passamos por tribulações, dificuldades. Irmãos ficaram doentes durante a pandemia, com o Covid-19. Ficaram doentes. Irmão, nós não estamos blindados, irmãos. O cristão não tem uma redoma em volta dele que não acontece nada. Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então a gente fica doente, a gente passa tribulação, a gente tem problema, a família tem problema. Tudo isso faz parte do mundo. Faz parte do mundo em que vivemos. Então nós devemos ali, irmãos, ser longânimos, ser paciente, que Deus vai dar para nós para suportar tudo que passamos. Graça, sabedoria para passarmos e paciência nós vamos passar no nome do Senhor Jesus. Ser longânimo, ser paciente, né, para suportar a injúria, sofrimento, os próprios sofrimentos, suportar ofensas. Deus vai nos dar vitória no nome do Senhor Jesus. No segundo tópico, ele vai falar suportando uns aos outros. Agora, o que é suportar? Suportar é, do latim suportare, resistir, aguentar algo doloroso, manter-se firme diante de uma situação desfavorável. Tolerar, aceitar sem se opor, ter um convívio pacífico. Isso é suportar, né? Então, Colossenses 3, 12 e 14 vai dizer para nós, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade. Profunda compaixão, bondade, humildade. De mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim, como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Por isso eu estava dizendo a questão do que está em 1 Coríntios. O amor é paciente, o amor ele é o vínculo. Eu amo o meu irmão, eu amo a minha irmã, eu amo a minha família, então eu preciso suportar. Perdoem-se, suportem-se. Por quê? Porque nós vamos ter dificuldades. As pessoas têm reações diferentes a cada situação, por causa do seu temperamento, da sua maneira de ver a vida, da sua maneira de encarar o que está acontecendo com ela. Você precisa suportar, aprender a suportar, aguentar, né? Tolerar, aceitar sem se opor, muitas vezes só ouvir, para depois argumentar, ter um convívio pacífico, né? Porque a palavra branda, ela aplaca o furor. Mas quando a pessoa começa a entrar em choque, ela gera tristeza, gera problema, gera dificuldade, porque ela está em choque. Então procurar um convívio pacífico, se revestindo de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Com isso, nós vamos conseguir suportar. A Bíblia diz para nós levarmos a carga uns dos outros, mas também diz para nós levarmos a nossa própria carga. Então, devemos ajudar, mas devemos levar. Nunca ser pesado a ninguém. Nunca dever nada a ninguém, a não ser o amor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os irmãos veem a importância do amor. O amor é essa base poderosa, né, para esses três aspectos gloriosos, né, da vida do cristão. Não é? Que nós possamos ver a humildade, mansidão e longanimidade baseados, tendo como base o amor, bendito seja o nome do Senhor. O terceiro tópico, o item terceiro, diz o perdão como premissa do amor. O perdão como premissa do amor. Certa vez, Pedro chega ao Senhor e diz, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Porque é muito natural para o judeu o 7. O 7 é um número bonito, maravilhoso. Então ele queria falar, perdoa até 7 vezes? Tem várias coisas na Bíblia que acontecem com 7. Aí Jesus responde, não, te digo até 7 vezes, mais 70 vezes 7.
Está lá em Mateus 18, 21, 22. Interessante isso. Estive pensando um pouco isso. O que é 70 vezes 7? É amor. Perdoar sempre. Perdoar sempre. Então, fiz aqui uma conta. Logicamente que isso não é exato, mas só para a gente meditar um pouco nisso. Se um dia tem 24 horas, ele tem também 1.440 minutos. 1.440 minutos, dividido por 490 vezes, que é 70 vezes 7, eu devo perdoar a cada 3 minutos. Ou seja, perdoar sempre. A cada 3 minutos. Imagine isso. A cada 3 minutos você perdoar, usando essa conta, essa matemática que Jesus está falando. Ou seja, perdoe sempre. Né? Força para perdoar, né? E para pedir perdão. Coragem para pedir perdão. Força para perdoar. Mateus 7,12, Jesus, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. O lindo é nós fazermos para os outros o que nós gostaríamos que os outros façam por nós. Você quer respeito? Respeite. Você quer sorriso? Sorria. Né? Você quer abraço? Abrace. O que você quer? Você quer ser abençoado? Abençoe. Então, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, faça você primeiro. Faça você a eles. Abra o coração, faz para os outros. Procure sempre fazer para os outros. Você gosta que os outros intercedam por você? Ore por você? Ore pelos outros, interceda pelos outros. Faça pelos outros aquilo que você quer que seja feito para você também. Ou seja, nós vamos aprender a ficar no mesmo nível, nós vamos aprender a nos suportar, nós vamos aprender a ser humilde, nós vamos aprender a ser manso, nós vamos aprender a ser longânimo, não é? Fazendo para os outros aquilo que nós queremos que eles façam para nós. Porque é muito fácil, né? A pessoa pensar e ser egoísta. A gente tem um ditado que é puxar a brasa para a nossa sardinha. Ou seja, eu estou assando a minha sardinha na fogueira, quero puxar mais brasa para mim assar melhor. Não. Vamos dividir o fogo, vamos dividir as brasas, né? Aquilo que eu quero para os outros. Aquilo que eu quero para mim, eu quero desejar que os outros façam também, então eu vou fazer. Então eu vou deixar que os outros também tenham. Eu não vou ser egoísta, eu vou ser uma pessoa que compartilha, bendito seja o nome do Senhor. Você é uma pessoa que tem o amor como base, né? Perdoar sempre. O perdão, ele é maravilhoso. Ele limpa, ele tira aquela pessoa que ficou amargurada. Uma Bíblia fala para a gente não deixar uma raiz de amargura. Por quê uma raiz? Porque uma raiz numa fonte, ela dá sabor à fonte. Se tem uma raiz amarga, como foi lá em Mara, a água era amarga. Aí o Senhor revela ali a Moisés, ele joga a vara e a água se torna doce. Então, como que a gente arranca a raiz de amargura? Eu sei que a pessoa te ofendeu. Eu sei que você sofreu. Mas se você não perdoar, fica lá dentro. Quem sofre é você. Você que fica tomando água amarga. Porque você está com uma raiz de amargura lá e não perdoa. Libera o perdão, perdoa. Solta. Não fica com esse peso, não. Não leva mais esse peso. Solta. Perdoa. 70 vezes 7. Perdoa. Mas ele falou de novo. Perdoa. Perdoe sempre. Não fique guardado aquilo dentro de você, que isso só gera tristeza, amargura na sua vida. Faz mal para você. Então perdoa. Seja uma pessoa que perdoa, que libera perdão. E Deus vai te dar a vitória. O perdão é premissa do amor, né? Jesus ensinou a nós amarmos uns aos outros, como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Que nós possamos aprender a perdoar, perdoar, perdoar.
Nunca é demais, né? Então que a gente possa fazer para os outros. O que vocês querem que os outros façam? Faça você primeiro. Faça você a eles. Perdoe. Quer ser perdoado? Perdoe. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Você vai sentir o alívio. A raiz de amargura sai e a água fica cristalina, gostosa, saborosa. Quando a pessoa é amarga, ela perde a alegria. Porque ela está triste. Né? Quando Noemi está voltando para Belém, ela fala, não me chame mais Noemi, me chame Mara. E tão amarga que ela estava. Por quê? De tanta dor, de tanta tribulação, de tanta dificuldade que ela passou. Estava lá dentro a raiz de amargura. Quando sai a raiz de amargura, se torna alegria, se torna maravilha na sua vida. Então faça isso. Perdoe sempre, 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Concluindo, Efésios 4:2 diz, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, a unidade ela é possível quando nós temos essas 3 virtudes do fruto do Espírito, longanimidade, humildade, mansidão, e como sólido, como debaixo de tudo isso, ou seja, o fundamento de tudo isso, o amor. O amor, ele vai fazer com que nós sejamos longânimos. Por isso, quando você começa a ler o Gálatas 5:22, vai falar, o fruto do Espírito o primeiro aspecto, ou primeira virtude do fruto do Espírito é amor. Depois vem os demais. Então, o amor é o fundamento. Estamos fundados em amor. E aí sim temos longanimidade, humildade, mansidão. Essas 3 vão fazer que haja unidade. Nós possamos vencer sendo unidos e que o mundo veja em nós Cristo, veja em nós Deus, porque nós somos unidos na palavra do Senhor. Estamos unidos servindo ao Senhor com todas as nossas diferenças, com todas as nossas dificuldades, perdoando uns aos outros. Nós vamos ter a vitória no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor, um domingo excelente na presença do Senhor. Vamos orar e glorificando a Deus e agradecendo. Querido Deus, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, no nome de Jesus, te louvar e te exaltar nesta manhã. Pai, que nós possamos ser longânimos, mansos, possamos, Senhor amado, ser humildes no amor do Senhor. Dá vitória ao teu povo, fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê vitória, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe.